Bem-vindos ao canal da C, você que está aí pela primeira vez. Esse canal traz conteúdos, compartilha conteúdos das pessoas, dos convidados que são indicados, na maioria das vezes, por amigos, por pessoas que estamos convivendo. E hoje nós estamos aqui na Ribanceira, esse lugar mágico e encantador, para falar com uma naturóloga. É, o naturólogo que cuida, ela que cuida com muita empatia, com compaixão, com acolhimento, todas as pessoas que se aproximam. Diane, vamos te desejar boas-vindas aqui no canal da C. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz por estar com você aqui. Bem-vinda. Obrigada, gratidão também, C, por esse podcast, né, por essa conversa gostosa, que é muito bom, né, tá compartilhando, né, as nossas vivências. E aí, me apresentando, então, né? Antes da apresentação, eu quero agradecer a disponibilidade, né? De tu aceitar o convite com muita vibração, com muita alegria, com muito amor no teu coração. No momento que eu convidei a Diane, ela disse, não, vou sim, super quero. Sim. É importante, né, compartilhar os teus afazeres, o teu dia a dia, a tua linha do tempo. Mas antes eu quero te presentear, trouxe um mimo. Que lindo! Um presente, é uma mandala, né, feita pela Miriam Farina, ela que é alquimista, trabalha com mandalas e afins, ela faz a mandala personalizada, então foi feita com muito carinho. Que amor! E o Aisu Yoga, que são as minhas alquimias, né, que eu faço, então é um champunete. Champunete, é um shampoo que é feito com aqui a nossa matéria-prima, que a gente honra muito, que é o buchá. O buchá. Já senti o cheirinho aqui, bem gostoso. Então, é um mimo, agradecendo assim a tua disponibilidade. Obrigada, Cê. Então, te apresenta para nós. Então, deixa eu me apresentar. Eu estou Diana, né, recebi esse nome em 2012 do meu mestre, aqui o Suahá, né, aqui no Mevilana Garden. E desde então eu uso Diana porque fez muito sentido assim para mim, né? Quando ele me colocou esse nome, né, deu esse nome, ele falou assim que significava todas as religiões e que todas as religiões é o amor. Que quando a gente está em amor, a gente está em comunhão com Deus. E é isso, porque eu sempre busquei muitas religiões assim, mas nenhuma nenhuma me prendia. E eu sempre sentia isso, assim, não, mas o meu coração, né, o Deus está aqui dentro de mim, né, ele não está fora, né, essa divindade está dentro de mim. Então, quando eu entendi isso, que a gente não precisa ir nos templos, que o nosso templo interno é o nosso melhor guia, né, a nossa melhor bússola, aí parece que eu fiquei tranquila, que eu não precisava mais estar buscando fora, né, nos templos. E aí eu senti o templo maior é a natureza, né? Esse é o templo de Deus. Essa é a criação de Deus. O restante é a criação dos homens, né? Então, aí que eu recebi, e aí tenho vivido esse nome, né, Diana, mas honro muito o meu nome de batismo, que a minha mãe me deu, que é Priscila, né, honro muito esse nome, até é o nome da minha avó materna, e ele também, né, a minha família é só Priscila, né, eles não entendem muito Diana, mas eu gosto, então, de falar Diana Priscila, né, coloco com os dois nomes, assim, porque honro os dois. E o Priscila é escolhido pela mãe. Pela mãe, né, pela mãe, o pai, e honro muito, né, esse nome também, e acho lindo, a mãe fala, você não gostou do teu nome, você não gosta? Eu falei, não, mãe, eu amo o meu nome, né? Mas é que o Diana, ele trouxe esse significado da minha busca espiritual, né? Então, por isso eu senti de usar ele, né, o Diana. Que legal. E fala um pouquinho da tua linha do tempo, natural da onde? Então, eu sou do Paraná, norte do Paraná, Apucarana, terra dos bonés, e nasci lá em 82, e aí vivi lá até 2003. Aí em 2003 que eu comecei com as práticas naturais, e aí vim para Florianópolis. Fazer naturologia. Entrei em naturologia em 2004. E fiquei sabendo da naturologia ali na Montanha Encantada, fazendo um retiro de Power Yoga em 2003. Né, foi quando me abriu esse campo, assim, porque uma coisa engraçada, assim, né, desde criancinha, eu sempre falava que eu queria ser médica da alma das pessoas, né, só que não sabia por onde que eu seria, né, porque eu falava, não, cortar eu não quero cortar ninguém, mas eu quero cuidar das pessoas. Desde criancinha, que idade, assim, mais ou menos? Desde ali dos 6, 7 anos. Né? Conversava com alguém? Sim. Tinha alguém na família, assim, que já era dessa linha, dessa área? Não. Não, era todo mundo
todo mundo do comércio, né? Todo mundo Os do familiares comércio. do comércio. Sim. E a partir dali te deu essa Eu sempre tive essa vontade. E assim, esse olhar de cuidar das pessoas, né? Que não é só o corpo. Eu sempre senti isso. Desde criancinha, eu tinha muita conexão com os animais, né? Muito, com cavalo, borboletas. As borboletas vinham na minha mão. Eu tenho foto, né, de criança com as borboletinhas na mão, né? Andando a cavalo, imagina, com 6, 7 anos. E andava a cavalo em algum sítio de lazer da família? Sim, tinha um sítio da família e aí a gente tinha ali os cavalos e ia. Então, muito contato com a natureza, muito pé descalço. Eu era muito moleca, assim, né? Eu gostava de subir em árvore, abraçava a árvore desde criancinha, sendo que ninguém incentivava, né? Era natural. Era natural mesmo. Teve irmãos? Tenho um irmão mais velho, né? Que ele é engenheiro, é das exatas, né? Sim. Também não é muito conectado, assim, com essa espiritualidade. Eu falo que eu sou a ovelha mística da família, né? Então foi uma faculdade, né? De naturologia em Santa Catarina, que te trouxe para cá, então. Que trouxe para cá. Mas, na verdade, ali em 2000, eu tive meu segundo filho, né? E aí, no dia que ele nasceu, o meu filho mais velho foi sequestrado na porta do hospital. Ele foi sequestrado, meu ex-marido e meu pai, os 3, na porta do hospital. E aí, eles foram aquele sequestro relâmpago, sabe? Levaram eles para um lugar de extermínio, bateram no meu pai, meu filho ali tinha 4 anos na época, né? O meu mais velho, e ele presenciou tudo. E aí, o que aconteceu? Eu ia levar ele para um psiquiatra, mas aí algum anjo ali soprou no ouvido de alguém e me falou, leva numa terapeuta floral. Que vai ser muito bom, tenta primeiro a terapeuta floral. Ele tinha medo, ele tinha pânico, sabe? Com 4 anos ali. E eu também desenvolvi pânico, porque eu recebi a notícia, né? Eles foram ali no dia seguinte, né? Tinha acabado de ter outro neném, né? Imagina, a gente está naquele momento mais fragilizado. E aí foi muito forte, né? Receber aquilo ali, aquele impacto, colocar o revólver na cabeça, né? E tu ficou sabendo naquele mesmo momento? Eles falaram que não era para me contar, mas o meu ex-marido chegou no quarto e já despejou tudo, já contou tudo e foi assim um momento bem chocante, assim, bem forte, né, na minha vida. E aquilo ali mexeu muito comigo. E aí o Fê, né, o meu mais velho, ele tinha muito medo. Só que ele bloqueou na cabeça dele que ele tinha acontecido esse episódio, né? E isso aí coisas de 1, 2 meses. E aí falaram, não, leva num terapeuta floral e daí ele vai ser tratado e você também. E graças a Deus, né, aconteceu isso e eu levei nessa terapeuta, Natânia. E aí ela tratou ele com floral. Em questão de 1 mês ele tomando floral, ele sonhou com o sequestro, lembrou e desbloqueou o medo dele, assim, sabe? Esse pânico que ele tinha, ele não sabia por quê, ele voltou a dormir melhor e eu também fui me acalmando, né, daquilo tudo que tinha acontecido. E aí eu me apaixonei, né? Falei, nossa, eu quero estudar terapia floral. Isso aí foi em 2000, né? 2001 eu comecei a estudar terapia floral. E já tinha na faculdade também? Já tinha falado sobre terapia? Tinha na faculdade, mas daí foi antes da faculdade. Aí eu comecei a estudar terapia floral por conta. Tinha, cursos, finais de semana, eu ia atrás, né? Comecei a fazer esse contato, porque foi muito... Eu me apaixonei muito pelo resultado em mim e nele, né? Da terapia floral, assim, do desbloqueio desses traumas. E aí eu comecei, daí apareceu o Reiki, né, em 2003, aí apareceu o Shiatsu, e aí que apareceu essa oportunidade do retiro, em 2003, de Power Yoga, aí que eu fiquei sabendo da naturologia. Mas já tinha tido esse contato antes, e daí na naturologia eu vi que ia estudar tudo, eu ia estudar terapia floral, eu ia estudar massoterapia, ia estudar energia, né, foram 4 anos e meio estudando, daí eu falei, é isso que eu quero, né, e aí na época meu filho estava com 4 anos, e o outro estava com 8. Eu falei, gente, vamos se mudar para Florianópolis, né? Toda a estrutura ali, né? E falei, vamos se mudar porque descobri uma faculdade que é o que eu realmente quero. E eles toparam, né? Meu ex-marido também topou. E aí a gente veio para Floripa por causa da faculdade. Mudei toda a vida deles. Que legal. Mas por uma ótima causa, Foi uma ótima causa. Aí teve a formação, né? No momento de colação de grau, com os 2 filhos já. E aí, a partir dali, já começou a atender, então. E aí, eu já comecei a atender. Eu já comecei a atender antes da faculdade, com terapia floral. Porque eu sentia, assim, muito esse chamado, né? Muito forte, assim, em mim.
E aí eu me senti pronta, né? E as minhas professoras falaram, não, já começa a atender. E aí comecei a atender como terapeuta. Ali por 2003, antes, quando estava nessa transição, né, nessa mudança, já tinha um consultório, tive meu primeiro consultório. E aí já atendia, já fazia essa entrega, né, dos florais, que foi muito forte mesmo, assim, sabe, ter o resultado. Sim. E foi muito rápido. E geralmente nós terapeutas, assim, a gente traz, né, algo que foi forte para nós, que teve um resultado positivo para a nossa vida. Então, no teu caso, foi esse resultado que teve, né, de uma transformação, né, de uma cura, Sim. que te fez procurar, então, entrar nas práticas integrativas. Exato. Então, por uma justa causa. E hoje tu já aplica em várias pessoas e várias técnicas também, né? E a partir disso veio surgindo muita coisa, né? Que aí eu me formei em 2008. E aí, depois dessa formação, acabei, né, me separando ali no último ano da faculdade. E aí fui viajar para a Europa, né? Fiquei 1 mês em Londres estudando massagem, pedras quentes. Fiquei ali me preparando para ir trabalhar num navio de cruzeiros. Aí fiquei 9 meses embarcada, né? Trabalhando no spa do navio. Sentiu? E foi gostoso? Foi maravilhoso. Foi uma experiência muito linda, só que meus filhos daí ficaram com o pai, né? E eu falo que não adianta, gente. Eu senti assim meu coração que faltava, né, a presença deles e senão acho que teria ido pro mundo mesmo, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, né? Depois de ter passado por tudo isso, assim, por todas essas transformações e, né, por todas essas questões assim fortes, ter tido um tempo para mim, né? Porque eu fui mãe com 13 anos, né? Então, nossa, fala um pouquinho mais sobre isso. 13 anos para nós hoje é criança. Né? Mas a gente sabe que antigamente, mas tu não é tão antiga. Não, essa carinha angelical tem todo esse currículo, toda essa trajetória. Nós estamos falando, nós vamos entrar depois nas práticas integrativas, tem coisas na mesa aqui que vocês podem ver, e eu também já estou muito curiosa, mas fala um pouquinho desses 13 anos. 13 anos é uma criança que pula elástico, pula corda, brinca de Barbie, né? Sim. Então foi um avanço, né? Na época, com 13 anos, já ser mãe, né? Mãe. Que eu falo, é muita coisa da ancestralidade, que na minha família, a minha avó foi mãe cedo, a minha mãe foi mãe cedo, né? Todo mundo, mas eu ganhei, né? Eu falei, não, eu vou, acho que ganhar. E aí fui um pouco mais cedo, né? Mas eu menstruei. E hoje ele tá que idade? Ele tá com 29 anos. 29, já casado. Daqui a pouco, quem sabe, serei vó também, né? Que legal. E muito, muito linda, assim, essa história, porque eu menstruei com 10 anos, né? E quando eu menstruei, pra mim foi uma felicidade tão grande. Eu falava, mãe, vamos colocar num quadro, assim, meu primeiro absorvente, de feliz que eu tava, né? Porque eu sentia como, eu sempre me sentia um espírito velho. Sempre me senti mais madura do que as outras, tanto que as minhas amigas sempre eram mais velhas, né? Então, já desde pequenininha eu tinha essa maturidade. E aí, quando eu menstruei, foi uau, né? Ai, que bom que menstruei. Foi no Natal de 10 anos, quando eu tinha 10 anos. E aí, né, me desenvolvi muito rápido. Com 12 anos, comecei a namorar, né? Uma pessoa que era, meu ex-marido, que era 7 anos mais velho, né? Que é 7 anos mais velho que eu. E tá, né, aconteceu, né, da gente ter as relações e tal, mas eu contei pra mãe, falei, mãe, né, tá acontecendo, tô tendo, com 12 anos. E aí ela falou, não, vou marcar um médico, né, pra te levar, pra gente ter esses cuidados. Mas quando ela marcou o médico, eu já tava grávida, né, e aí a gente recebeu aquilo ali, foi um impacto, foi muito forte, né, saber que eu estava grávida, eu acho que muito mais para os meus pais, mais difícil para eles, né, do que para mim, porque eu dentro de mim me sentia feliz, né, de estar gerando uma criança, de estar gerando, né, de ter um serzinho ali nascendo, né, que é sendo criado, né, dentro de mim. Então, para mim foi uma felicidade, mas para eles, né, realmente difícil e teve muitas questões, né, proibiram a gente de se ver, eu e meu ex-marido, e, né, normalmente falam assim, casarem, né? Eles não, eles fizeram a gente não se ver mais, então a gente tinha que se ver escondido, né? Minha avó que deixou primeiro a gente se encontrar na casa dela.
E aí foi uma gravidez muito gostosa, foi uma gravidez muito linda, assim, sabe? Na minha inocência, né? Sim. E tá gestando e tá sentindo, eu falo que por mim eu ficaria grávida o tempo todo, porque é muito gostoso Que sentir legal. o bebezinho e que legal ali. essa pureza toda, né? Ela conta com muita singeleza, com muita pureza, com muito brilho no olhar. E hoje a tua relação por tudo isso que tu viveu, né? Falando da ginecologia, falando dessa parte de gestação, de mulheres. Como é que tu linka as atividades que hoje, que tu atua hoje, né? Sim. A gente vê aqui na mesa, eu estou muito curiosa para mostrar para vocês, né? Para mim são pedras, né? Sim, pedras são cristais, poderosas. Eu quero que tu fale primeiro dessa prática, dessa daqui, sim, dessa prática que tu atua hoje, sim. já que a gente linkou, né? A gestação, o período tão cedo, né? E a importância de honrar esse sagrado, porque é sagrado essa parte do nosso corpo. Exato. É sagrado a primeira menstruação, tu ficar, né? Sim. No período menstrual, mas ao mesmo tempo ela é um pouco, ela traz dúvidas, porque a gente não fala sobre isso abertamente para as pessoas, sim, né? Para nossas eu só tenho filhos homens, mas filhas mulheres e amigas, é mais fácil tu conversar do que com a própria filha, né? Então as pessoas que estão aí ouvindo esse podcast, prestem bem atenção nessa técnica que eu tenho 10 anos de práticas aí, integrativas também, eu não conhecia. Confesso para vocês que eu estou encantada. E pode dizendo o nome, como é que é o nome dessa prática? Então, esses daqui são os Yoni Eggs. Ione, né, que significa vagina, e eggs, ovo, né? Então, a gente utiliza dessa medicina cristalina, né? São os cristais, ovos de cristais, que são utilizados para fazer toda a limpeza, purificação, liberação de memórias do útero, né? Então, são cristais, assim, poderosíssimos, né? Lapidado nesse formato de ovos. Tem de vários tamanhos, né? Vários tipos. Por exemplo, aqui tem uma Ione Egg de quartzo rosa, que trabalha muito a amorosidade, trabalha muito esse cuidado, às vezes pessoas que passaram por abusos, né, situações traumáticas, então a gente utiliza um quartzo rosa. Depois tem a obsidiana, né, um pouquinho menor. Esse daqui já é um quartzo de muita purificação, né, de muita limpeza, assim, de miasmas, de coisas mais fortes, assim. Então ele traz muita liberação. Então cada Ione Eggs, né, é uma terapia que a gente utiliza para poder, né, cuidar do nosso canal ali da vagina, cuidar do nosso útero, das nossas memórias. O útero, ele é visto como um caldeirão, né? Ele é visto ali como um caldeirão de emoções, né? A gente tem muita emoções, por isso que a gente tem tanta diferença entre mulher e homem, né? A mulher tem o útero, né? Tem esse portal que traz a vida, né? Então, imagina como é forte, né? A gente poder cuidar e honrar desse útero. E aí, às vezes, muitas questões, como você falou, né? Às vezes, a mãe, né? A criança, ela não foi ali ensinada, né? Que ia ter a menstruação, que ia sangrar. Às vezes, ela vê aquilo ali como uma coisa ruim, né? E, às vezes, até as emoções, a TPM, tudo, né? Tem uma relação ruim com aquilo. E aí, os Ione Eggs vêm para trabalhar essas questões, né? Trabalhar essas liberações. Então, a gente faz meditações com eles, né? Primeiro, colocando no útero, colocando na garganta. Se a gente for ver a foto, o canal da garganta, ele é muito parecido com o canal da vagina. Eles têm aspectos muito semelhantes. E isso é porque eles têm uma conexão, né, da expressão. E às vezes todo esse bloqueio que está ali no nosso canal da vagina, por traumas, abusos, até ancestrais, né, que a mulher foi muito podada, eles ajudam a limpar e remover, né, todo. Então imagina o poder dos cristais, né? Eles já têm esse poder, né, de fazer, tem o de ametista, né, tem vários tipos daí de cristais. E aí cada um deles daí é feita essa meditação. E aí a gente faz a introdução dele, né, no canal vaginal para trabalhar. Então daí a gente faz os exercícios de pompoarismo, né, trabalha essa coisa de segurar, né, de sentir, de fazer o exercício, porque é uma musculatura, né, a gente precisa exercitar ela, né, então ajuda até às vezes a pessoa que tem os escapes ali, né, de urina, né, tem esses probleminhas ali, ele fortalece todo esse canal, sem falar dos benefícios energéticos, assim, que são muitos. Né? Então, essa terapia apareceu para mim agora em 2022 e eu gostei muito, assim, dela e ela me ajudou muito a transformar,
né, todas as questões ainda que tinha ali no meu útero. Né? E fizesse a formação em 2022. 2022. Então, é recente. Uhum. E foi feita aqui mesmo, na Isso, foi região? feito ali em Florianópolis, com a Merlin, né? Ela é uma terapeuta que também já atua já há 10 anos com os ovos, né? Com os cristalinos. E até a última jornada nossa foi essa, da JASP, né? Vermelha, que trabalha muito essa questão, assim, da gente se posicionar. Né, que eu sinto assim isso, que eu acabei, né, com toda essa minha história ficando muito tímida, né, eu fiquei um pouco insegura assim foi muito jovem, o julgamento das pessoas, o olhar e tudo isso na época assim, eu fui me fechando, eu senti que eu me contraí, e aí eu tinha vergonha de conversar, tinha vergonha de falar, tinha vergonha de me expressar, né, e foram muitos anos assim trabalhando, né, dentro da naturologia, para ir liberando esses medos, né? E agora essa última da JASP, assim, eu senti que foi assim muito potente, porque ela traz a comunicação, né? Ela traz essa liberação. E eu sinto que agora, né, depois de tantos anos, que eu comecei até a compartilhar os meus estudos, o que eu já aprendi. E são linkados, né? Assim, porque então conforme a cor da pedra é que tem a energia, né? Exato. Da vibração, é que tem o motivo. Então as pessoas, tô com um problema de saúde, né? Nesta região. Aí teria a pedra verde, teria... Tem então, a verde. Cada cor está relacionado com uma... Exato, com uma cura, sim, né? Com um desafio. Que legal. E a branca? E a branca é de cristal, né? Que trabalha muito essa purificação também, essa leveza, né? O cristal, ele traz uma proteção também, né? Ele é um quartzo de poder, assim, para trazer esse fortalecimento. E a pessoa, quando chega aqui, ela chega já contando, tô com um desafio, ou já chega com a dor no local, ou por alguma indicação, né, médica. Chega aqui e tu faz algumas perguntas, faz uma anamnese, assim, para descobrir, ou as pessoas já estão chegando direto ao ponto? Estou com isso pontualmente, como é que funciona? A maioria já chega com aquilo já certo, já sabendo o que precisa ser trabalhado, né? E aí, dentro do que precisa ser trabalhado, eu vou indicar, porque eu falo que é muito integrativo, né? A gente trabalha daí indicação dos florais, né? De um chazinho, fitoterapia. Aí indico o Yoni Egg, indico uma vaporização uterina, que a vaporização uterina também é outra coisa que ajuda muito a trazer a limpeza através das plantas, né? Cada planta tem uma vibração também. Como é que funciona a vaporização, assim? Tipo, como o escalda-pés, assim? Como um banho de ervas? Um banho de ervas. E aí a vaporização a gente pega um recipiente, né? Que seja de cerâmica ou vidro, coloca as ervinhas e coloca água quente. E aí a gente tem que ficar numa posição de cócoras ou na posição da criança, né, da yoga. E aí a gente tem que se cobrir, como se fizesse um casulo, né? Se cobre toda e deixa aquele vapor indo na região da Ione, né? Que a gente chama de Ione, nessa região da vagina ali. E esse vapor ali, né, esse quentinho, vai soltando todos os princípios ativos e trabalhando também toda a cura ali do canal vaginal. Então também é uma outra técnica. Depois tem os banquinhos de vaporização, né? Daí quem já pratica um pouco mais tempo e quer um pouco mais de conforto, a gente tem um banquinho, né? Eu tenho um banquinho, daí ele tem um buraquinho assim no meio, e aí a gente coloca o recipiente ali e senta e se cobre também, sempre trazendo como se fosse uma sauninha. Sim. Né? E antes da cura também, isso pode ser trabalhado na prevenção, né? Na prevenção. Chegando Outubro Rosa, Isso. Você que está assistindo aí pela primeira vez, pode deixar o seu like, pode durante o episódio ir colocando as suas perguntas, suas dúvidas. Eu tô cheia de curiosidades aqui, tem muita coisa para perguntar. Qual é a erva usada? Quanto tempo fica? Como é que faz essas terapias? Vou começar perguntando assim. Cheguei aqui com um tal de um desconforto, né, na região e provavelmente de algum trauma, porque nada é certo, né? O ser humano, ele tem tantas coisas que algumas já foram comprovadas cientificamente. Sim. Né? E com as terapias a gente vê que a gente nem indica para parar com remédio, mas a gente também otimiza, né? Sim. Com certeza, através das práticas integrativas. Cheguei aqui com aquele desconforto, e aí tu oferece algumas das técnicas, então... Sim, daí eu ofereço as técnicas, né? Qual que seria a mais indicada, assim, né?
para essa questão, né? Por exemplo, então se chegou com desconforto, às vezes com uma dorzinha, mas não sabe o que está querendo dizer, não sabe o que tem de emocional ali, né? Só sente no corpo físico. Então a gente começa, às vezes, trabalhando com uma vaporização, a gente não começa direto com Ione Eggs. Primeiro a gente vai indo aos pouquinhos, né? Sim, sim. Para ir preparando todo o canal. Então daí uma camomila, que trabalha a camomila, ela é muito amorosa, né? Ela trabalha a liberação dos traumas. Então a gente pode começar com uma camomila, com uma lavanda, né? Que são umas ervas mais sutis, né? Que vão trabalhar esse campo já para ir trazendo. Às vezes vem daí através de sonhos, né? A liberação ela vai acontecendo, vai te trazendo a consciência, né? Daquela questão. E aí conjunto com os florais também. Através de sonhos, como assim? A gente às vezes vem, igual foi com meu filho, né? Ele sonhou com a situação, teve a consciência, veio do inconsciente, veio para o consciente através do sonho e aí conseguiu liberar. Né? Então, às vezes a gente começa a fazer a vaporização, às vezes a gente sonha com o bloqueio que a gente teve à noite mesmo, dormindo, né? Aí vem aquele sonho. E aí você consegue, peraí, né? Eu gosto sempre de pedir para as pessoas anotarem, né? A gente chama de interagente, né? Não é paciente nem cliente, é interagente. Porque é uma interagência, né? Sim. De um com o outro, né? A gente está aqui como canal, falo tudo que eu já passei, né, na minha trajetória, eu compartilho com as pessoas de como poder, E tu né, pede melhorar. para anotar o sonho, então. Peço para anotar os sonhos daí. E é interessante, assim, os sonhos estão relacionados com a vida, com a própria vida que a gente está vivendo. Muita coisa do inconsciente, né? Fica guardadinho fica lá, guardadinho. e aí quando tu tem aquele sono profundo... Na verdade, todos nós sonhamos, Todos né? nós sonhamos. Alguns não lembram, Nunca né? lembro. Nunca lembro. E eu fico curiosa. Eu sei que tem técnicas para escolher qual o sonho. Isso é verdade? Sim, Posso tem escolher também. o que eu quero sonhar? Sim, você pode intencionar, né? Intencionar. Tem sim. alguma prática, assim? É muito assim da meditação, de você meditar, né? A meditação também é uma ponte muito grande, assim, com a nossa espiritualidade, né? Quanto mais a gente medita, a gente pode começar ali 1 minutinho, né? Por dia, vai aumentando. Quanto mais a gente vai trazendo essa meditação para a nossa vida, mais a gente vai conseguindo acessar, né, essa ponte, né, entre o nosso físico e o nosso vibracional, nosso espiritual, né? Então, aí, através do sonho, é esse fiozinho que tem aqui, né, invisível, que nos conecta. E aí, através da meditação, a gente pode ir utilizando para começar a ir lembrando dos sonhos. Tem uma técnica também, que são as barras de Axis, né? As barras de Axis, ela ajuda bastante a liberar esse padrão mental e começar a pessoa voltar a lembrar dos sonhos, porque sonhar todo mundo sonha, como você falou, mas às vezes não lembra, né? Ou acorda muito rápido, já sai da cama muito rápido, às vezes acordar, ficar um pouquinho mais na cama, né? Respirar, entrar em contato, para ver se traz um pouquinho, né, da memória do que aconteceu nessa noite, né? E o sonho, ele chega a trazer algum trauma? Ah, sonhei com algo negativo. E quero esquecer isso, ou preciso resolver isso. Tu acha que vale a pena, assim, se dedicar para o sonho? Sim, eu acredito que sim. E eu acho que também depende muito, né, das situações e do tipo do sonho, né? Porque tem sonhos, às vezes, que a gente não consegue compreender, né? Não consegue entender. Às vezes a gente precisa ir procurar daí alguém que atue mesmo nesse campo, né? Às vezes da psicanálise, né? Ou da bioenergética também, que tem uma compreensão um pouco mais ampla para entender. Porque às vezes ele vem com muita simbologia, né? Com muitos significados. Mas eu tento, assim, né? À medida do meu conhecimento, a trazer os pontos ali a serem trabalhados através do sonho, que é o inconsciente. Né? O inconsciente, ele traz coisas que a gente não tem acesso, né? Sim. Assim como outras terapias, né? A gente vê também nas tuas postagens ali, eu dei uma olhadinha lá no Instagram, que tem os cavalos envolvidos, sim. Né? E aquilo ali, aquele campo que é formado através desse animal que é tão poderoso, né? Que é tanta vibração naquele coração, através daquele olhar, que tu consegue fazer uma leitura, muitas vezes, da tua vida naquele momento. E também de momentos atrás, né? Exato, coisas como é que surgiu essa vontade de conhecer essa terapia com cavalos? Também é outra coisa que eu tô apaixonada, assim, muito, né, por essa terapia. E eu comecei assim, em 2019 eu fiz o estudo, a iniciação do Reiki Xamânico Estelar. E ali, a partir disso, eu fui iniciada numa cachoeira. Então, foi maravilhoso ali em Nova Veneza, a iniciação. E foi muito energético, assim, né, ter recebido essa iniciação na cachoeira.
E desde então, ali, eu comecei a me integrar mais com a parte do xamanismo, né? Comecei com os rapé, né? Comecei ali com ayahuasca, né? Então, fui entrando nesse mundo xamânico, assim, um pouco mais a fundo. E através do reiki xamânico que ele foi me despertando muito essa questão do quem eu sou, né? O que é a minha essência, né? Através dos cristais, né? Todas essas terapias, tudo veio muito, muito junto, assim. E aí, através disso, eu já tinha essa paixão pelos animais, gosto muito. Aqui tem as baleias também, né? Que é outra energia que eu gosto muito, dos golfinhos também, né? Os botos. Então, eu acho que tudo sempre foi muito interligado, assim, sabe? Essa conexão com os animais. E aí a gente começou ano passado, né? A ficar mais conhecido esse reiki com os cavalos, a constelação familiar com os cavalos. E aí eu comecei a despertar essa vontade. Tinha uma vozinha ali falando, né? Que eu queria ter essa experiência. E aí esse ano teve a cura ancestral com a Neide, né? Com os cavalos. E aí eu fui lá no espaço dela. E aí conheci ali, eram 3 cavalos, né? Fiquei muito apaixonada ali por essa conexão, com essa energia. E aí propus para ela, Neide, vamos fazer uma parceria de reiki, vamos ver o que acontece. Assim, a gente foi bem na intuição, assim, ela entrou com a leitura dela, né, do campo, dos cavalos, e eu entrei com o reiki, né, com essa conexão com o xamanismo, com o reiki xamânico. E aí deu super certo, assim, desde a primeira sessão, eu falo, os cavalos, eles são reikianos natos, né, eles têm essa potência, esse coração 5 vezes maior que o nosso, eles vibram, e ele tem a batida do coração muito mais leve, muito mais sutil do que a nossa é muito mais acelerada. Então, o campo dele trabalha muito a cura. E desde a primeira sessão, né, que a gente levou a primeira pessoa lá para receber o reiki, ela sentiu o coração dela. Ela falou assim que era como se tivesse um negocinho ali pegando o coração, apertando ele. E aí quando o cavalo foi lá e colocou, né, ele dá uma fungadinha ali, ela sentiu que foi liberado, assim, que foi, né? E aí eu me emocionei muito, assim, eu chorei muito ali porque sutilmente eles vão vindo, né, no campo, eles são muito respeitosos, assim, eles sentem, a hora que o campo baixa a vibração, assim, não é que baixa a vibração, é que estabiliza a vibração, aí eles chegam, né, e aí eles vão fazendo a cura e eles vão me mostrando aonde eu preciso ir trabalhar na pessoa. Então a gente já fez, acho que 5 ou 6 sessões com os cavalos, e em cada sessão ele vai exatamente onde a pessoa precisa da cura, que ela nem tem consciência, porque está muito na inconsciência, né? Então eu vou trabalhando no reiki, eu sinto, ele faz sinal de sim, ele faz sinal com a cabeça dele também junto, é muito maravilhoso isso. E ele fica ali interagindo o tempo todo junto na maca, fazendo reiki, fazendo a respiração, fazendo o som deles, né? Então é uma terapia assim muito linda. E agora a última sessão eu tive o prazer, né, de fazer a sessão da minha mãe, né? Porque daí eu falei que foi uma cura muito ancestral, porque foi nela, foi em mim, né? A gente fez toda essa cura, né? Eu ali como reikiana, né, fazendo. E o cavalo ele ficou muito mais conectado, né? Ele ficou muito mais tempo ali junto com a mãe. Ficou muito no rosto dela, ele ficou muito no cardíaco, né? E às vezes eu saía e ele fazia eu voltar de novo, né, pro cardíaco. Eu falo que começa a ter até uma interação telepática entre eu e o cavalo, assim. Eu sinto muito essa conexão, assim, que eu falo, não tem explicação. A nossa mente racional não consegue explicar o que acontece ali, porque é muito forte. E aí depois, né, eu senti assim, a hora que foi finalizando o reiki e comecei a tocar o tambor, eu faço a batida do coração. E aí ele pegou e deitou atrás de mim, né? Para um cavalo deitar, assim, a Neide mesmo falou que nunca tinha visto, né? Ele deitou, assim, e ele se entregou. Primeiro ele sentou, ficou ali, eu fazendo a batida, e aí eu sentia, e eu estava entre a mãe e entre ele, né? Fazendo a batida do coração, fazendo essa conexão com a Mãe Terra. E aí daqui a pouco ele pegou e se entregou, assim, e deitou. E aí ele ficava assim, só o olhinho dele olhando para mim, e eu sentia assim como se ele estivesse sorrindo. Ai, foi uma coisa assim linda, sabe? Eu comecei a chorar na hora, porque a emoção toma conta da gente mesmo, ainda mais, né? com mãe, né? Que a gente sabe que é o sagrado, né? E a mãe junto nas tuas terapias, ela já tinha feito outra terapia contigo? Sim, a mãe, essa oportunidade. Eu pergunto porque a minha mãe foi a minha cobaia, né?
Desde a aula de yoga, mãe é a primeira. Exato. O reiki, não, mãe, tu tem que fazer. E isso é interessante que tu fala sobre curas ancestrais, né? Isso que tu estava achando que era para ti, no momento que tu traz a tua mãe. Exato. Outras gerações também são curadas. São curadas, isso aí é importante exato. falar. Nossa, muito forte. Eu senti... Ela sentiu que tinha sido feito muita cura ali. A mãe, ela também é assim, como atua, né? Ela vai experimentando todas as terapias que eu vou fazendo, ela é minha cobaia, né? A gente tem essa liberdade. Sim, às vezes eu dou curso de massagem e quando ela tá aqui, porque ela mora no Paraná, mas quando ela tá aqui, ela vem ser com minha cobaia. Falo, mãe, vem, e ela super topa tudo, assim, entra. Só que ao mesmo tempo ela é cética, né? Então ela vai, ela recebe, né? Mas ela não é muito dessa espiritualidade, assim. Sim. E no reiki... Na verdade, é importante falar sobre ceticismo, assim, Sim. sobre cética nesse ponto. Porque tudo isso que a gente está falando não tem nada a ver com religião. Exato. É importante falar isso, que é energia. É vibração quântica. Tem outros cristais aqui, a gente tem muita coisa para conversar. Mas energia quântica, isso aí já está comprovado que existe. Nós somos energia, nós somos vibração de tudo isso, né? Independente da religião. Independente. Agora tem que ter fé. Tem que ter fé. E acreditar na própria terapia. A fé remove montanhas, né? E remove mesmo. E é por aí. Que e aí, legal. Ela sentiu, né? Nesse dia do cavalo, ela sentiu toda a energia. E eu achei muito interessante, assim, que no final da sessão, depois que a gente saiu dali, ela estava muito mais amorosa, assim, sabe? Porque é isso que o cavalo faz, ele traz essa conexão nossa com o coração, né? Então eu senti, assim, na vibração da voz dela, né, na fala, ela muito mais sutilizada, assim, depois de ter recebido essa sessão. E para mim foi, assim, para mim tem sido muitas bênçãos a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o reiki, com os cavalos, porque eu senti que ele potencializa muito a sessão do reiki, e ele tem feito um trabalho muito lindo em mim também. Sim. Eu sinto, na primeira vez eu já senti o meu coração com uma batida diferente fisicamente. À noite eu acordei assim, sabe, forte assim o coração, sentia a batida dele, e aí só chorava assim os primeiros dias, né? De emoção, é um choro de gratidão. Que interessante, né? Que forte lindo, que é. Tu fala em amorosidade. Todas essas práticas, o amor está muito relacionado. Muito, né? Relacionado. E falar de amor é para quem sente, quem conseguiu sentir o verdadeiro amor. O reiki nada mais é do que amor, né? Ser canal de luz, ser canal de amor, né? Naquele momento. E quem é que não gosta de um colo? Quem é que não gosta de receber um amor? Então você que está aí, ó, que nunca fez uma prática integrativa, nem reiki, nem yoga, nem meditação, Ione, terapias com Ione. Várias outras terapias que são lindas e curam de verdade. Então fique sabendo, é amor. A pessoa chega ali, está sendo canal de luz, está sendo canal de amor, não está ali para pregar nada, E também não se cura, não é o terapeuta que cura. Eu quero que tu fale um pouquinho disso, porque a cura, na verdade, está dentro das pessoas, né? Fala um pouquinho mais, que tu iniciou falando isso, que está dentro de nós. Sim. É claro que tudo isso que a gente está vivendo aqui, eu quero que, se o Ney consegue colocar aí uma imagem desse lugar. Gente, é tanta vibração, eu estou arrepiado o podcast inteiro, porque isso aqui não é um quadro, não. É o mar dessa praia linda, Ribanceiras. Eu não conheci, tive o prazer de conhecer o ano passado. A Ribanceira é uma praia linda, né, que nos propicia um berçário aqui de baleias, né? A baleia franca está aqui hoje, chegando aqui nesse local. Nós encontramos uma baleia, ela já vai ali, já mostra aquela postura dela linda, né? E esse local também aqui, tu tens uma sala de reiki aqui também, né? Sim. A gente sente a energia, a escolha pelas cores, existe uma harmonia em tudo isso. Isso tudo ajuda. Mas a cura vem de cada um, sim, de dentro. Vem de dentro. De cada um tá aberto para esse processo. Ele busca, né? A gente busca a cura e aí a gente encontra no terapeuta assim, eu falo que o terapeuta ele tá transbordando tudo aquilo que ele já viveu, né? Ele já teve naquele lugar. Eu acho que o verdadeiro terapeuta é esse que já teve naquele lugar e que é feita essa cura porque ele já passou. Então ele consegue ser um canal, ele consegue ter essa vibração verdadeira e real, né, de tudo aquilo que já aconteceu. E aí vai indo, essa cura, ela vai indo muito porque a pessoa está buscando, né? Porque ela está querendo realmente, né, a cura. Então o terapeuta ele é apenas um canal, né? Um veículo assim para trazer
né, essa luz, eu falo a luz da lucidez, né? Trazer a luz ali para clarear o inconsciente dela, para clarear, às vezes, a questão de autoestima, né? A questão de medos, de bloqueios. A pessoa ali, o terapeuta, ele vai ser só vai estar mostrando para ela, porque todo o trabalho é dela, né? Em casa, no dia a dia, né? Eu falo, às vezes é 1 hora com o terapeuta e as outras 23 horas, né? Que tá ali. Então, são aquele tempo ali que a pessoa se dedica a estar se curando através das escolhas diárias, né? Eu falo que são muitas disciplinas, assim, porque é uma disciplina a gente se cuidar, né? É uma escolha. Não, peraí, eu vou comer uma coisa que me entope ou eu vou comer uma coisa que vai me preencher, vai me deixar saudável? Eu vou fazer exercício ou vou ficar sentada no sofá, né, assistindo um filme? Então, tudo são escolhas. E não quer dizer que um é melhor que o outro. Tá tudo certo, né? A escolha de cada um. Mas é a escolha diária através da disciplina. E a gente começa a perceber. Não, opa, peraí, fazer um exercício e movimentar meu corpo me faz bem. Eu me sinto melhor. Né? Ficar horas ali sentada no sofá, eu vou ficar com dor no corpo. Né? Eu vou me sentir mal. Então, são essas as escolhas que o terapeuta vai mostrando com muito respeito, com muita amorosidade, nada imposto, né? Eu digo que eu não gosto daquela palavra tem que. Nada tem que. Tudo são escolhas, né? A pessoa não tem que fazer nada, ela tem que escolher, né? Tem que. Ela vai escolher aquilo, né? Escolher. Porque não existe uma receitinha de bolo. Para você vai ser de um jeito, para outra pessoa vai ser de outro, né? Então vai muito assim da sintonização. Às vezes pode vir uma pessoa que às vezes não vai ressoar com aquilo e não vai fazer transformação. E tá tudo bem. Não, às vezes, né, vai ter um outro momento para ela receber aquela cura, aquela transformação. Né? Então eu acho que é muito isso, muito são as escolhas e é muito nosso trabalho íntimo, a nossa reforma íntima pessoal, né? Que é feita 24 horas por dia. Né, em cada escolha. Essa fala é muito importante. Olha quanta coisa nesse episódio aqui. Falamos dos íons eggs, falamos de vaporização uterina, de reiki, de meditação. Vamos falar do cacau, que eu cheguei aqui e já recebi o chazinho de cacau, que ele é importante também, né, para as nossas curas e, enfim, tudo que o cacau traz para nós. Antes de falar do cacau, eu quero que tu fale assim para aquela pessoa que não chegou nesse ponto de eu quero mudar, eu quero transformar. Porque assim, ó, digamos que seja fácil assim, o desafio para terapeuta quando a pessoa já quer. Aí eu descobri um desafio no meu corpo físico ou nas minhas emoções e quero essa cura, né? A pessoa não chega falando assim, mas quando ela vem no teu espaço e te procura é porque ela já está querendo. Então já é um caminho, mas para aquela pessoa que está lá, sentadinha lá no sofá ou na cama, porque a gente não tem nem vontade de sair da cama, né? Tá lá sentado na cama sem nenhuma vontade de nada. Eu recebi uma ligação preocupante de uma pessoa, por exemplo, né, que tá com muita vontade de só ficar na cama. E aí, essa pessoa, como é que a gente instiga ela? O primeiro momento, tu já não vai oferecer uma terapia? Ou, como é que tu faz o primeiro contato com aquela pessoa que não quer nada? Tipo, não quero nada, não acredito em nada, eu quero ficar quietinha aqui. Não quero esses contatos. Ou não acredita muito, né, na potência dessas curas que a gente sabe. Aquela pessoa que não diz assim, eu quero... que já é o primeiro momento, primeiro né? passo, aquela que né? tá bem desanimada mesmo. Sim, aí assim, ó, eu como terapeuta, né, eu procuro assim tentar umas gotinhas de floral na água, né? Então, eu falo assim, não, a pessoa não quer nada, né? Então, vamos despertar isso através dos florais na água, assim, porque... E ela precisa saber que eu tô, assim... Sim, eu gosto de falar. Daí, se a pessoa for muito resistente e não quer, aí eu gosto, né, particularmente, de mandar uma intenção, né, mentalmente, né, fazer uma visualização, uma oração, daí pode ser o nome que você quiser dar também, que são, né, são as mesmas práticas. A distância. A distância, né, tem um conhecido que tá assim, então eu coloco um nome, só com o nome. Isso, só com o nome, faço uma visualização. Eu trabalho com o Arcanjo Miguel, né, então coloco uma bola de proteção na luz azul do Arcanjo Miguel, né, para trabalhar essa proteção, para trabalhar essa clareza,
tristeza, para ajudar a despertar essa vontade na pessoa, né? De buscar alguma coisa. E aí, aos pouquinhos, né? Se ela aceita, daí com a conversa, com a consciência, não, vamos tomar um floralzinho, né? Para te ajudar, né? A trabalhar, às vezes, essa depressão, essa tristeza, essa energia que está muito para baixo, né? Vamos colocar umas cores mais vibrantes também, né? Porque a depressão, às vezes, a pessoa só quer usar preto, né? A pessoa quer ficar no escuro, né? Ela não quer claridade. Então, né? Uma água solarizada, ficar um pouquinho descalça na terra, coisinhas assim, né, que são acessíveis, né? Tomar um banho de sol, que o sol é tão importante, né, pra gente. A gente vê que os países que não têm sol, o índice de depressão ele é muito maior, né? Por quê? Porque o sol, ele é vida, né? O sol, ele é energia, é vitaminas, né, que a gente recebe do sol. Então, às vezes é isso, a pessoa não quer, né, tá muito ali fechada, tentar trazer alguma dessas práticas para despertar essa vontade, né, aos pouquinhos. Uma alimentação talvez um pouquinho mais viva, comer raízes, né, comer coisas mais coloridas, né, então tentar trazer essa consciência, assim, para a pessoa começar daí, né, começar bem devagarinho ali, né. É uma possibilidade. Ótimo, então tem alguém aí do teu lado que não despertou, não aceita, ou tá bem desanimado da vida, então, ó, tem essa técnica aí, fazer uma caminhadinha pé descalço, ir para um lugar com bastante sol. E se quiser, o floral, por exemplo, o floral ele está acessível hoje em farmácias? Não é de manipulação, farmácia normal já tem o floral. Tem alguns florais que já são prontos, né, que eles já fizeram um blendzinho ali, tem pronto, e tem a manipulação, que daí precisa ser prescrita, né, por um terapeuta. Mas pode começar por esse blendzinho, né, um olhinho essencial da aromaterapia também, que eu gosto muito, eu falo, não sabe o que usar, usa lavanda, porque a lavanda, ela vai tanto se a pessoa estiver muito agitada, ela vai acalmar, e se a pessoa estiver muito triste, ela vai também trazer esse equilíbrio, né? Então, ela trabalha nos dois extremos, assim. Então, não sabe o que usar, usa óleo essencial de lavanda, que ele é o coringa dentro da aromaterapia. E né? as cores também, E as cores da cromoterapia, né? Trazer a harmonia das cores no ambiente que essa pessoa está, se você quer ajudar alguém. E também na própria roupa. Na própria roupa, e comendo, né, alimentos mais coloridos. Ótimo. Ai, coisa boa. Então fica essa dica aí para vocês. E eu repito aqui, ó, quem está assistindo pela primeira vez, tem outros episódios com pessoas indicadas também a falar das práticas integrativas, que falam assim dessa liberação, compartilham amor através das suas técnicas, das suas práticas, mas não é só amor, não. Teve muito estudo e muitas comprovações. Algo inédito, assim, que tu gostaria de compartilhar, assim, que aconteceu, né? Não precisa dizer nome, nem citar idade, nada, de alguma paciente que chegou aqui. Algo que tu lembre, assim, além desse episódio com a tua mãe, é claro, né? Alguma outra prática que tu diz, nossa, valeu a pena mesmo esse estudo, essa prática. Sim, tem várias, na verdade. Que tu gostaria de compartilhar conosco? Mas assim? tem uma mais recente agora, né, que ela chegou aqui de preto, né, muito tímida, com uma tristeza, com um pouquinho de depressão, né, passando a noite escura da alma, né, passando por aquelas situações muito difíceis. E ela chegou aqui querendo ajuda nisso, né, nessa situação toda que ela estava vivendo. Então, a gente trabalhou com as barras de Axis nela, trabalhamos com o Ione Eggs, com a vaporização e com os florais. Né? E a transformação dela, assim, é incrível. Hoje em dia, assim, é uma outra pessoa, assim, e foi muito rápido a transformação dela. Então, hoje em dia, ela batom vermelho, roupa colorida, a questão da autoestima, eu fiz com ela a técnica do espelho, né? Da gente se olhar no espelho, tirar nossa roupa, se olhar ali no espelho e se olhar com amor, né? Olha com amor para parte do teu corpo, né? Olha com carinho, começa a olhar, mesmo que no começo você não goste muito, insista, né? Todo dia olha um pouquinho e começa a trazer boas vibrações para o que você está vendo, né? Começa a falar que se ama, começa a se sentir acolhida, se abraça, se beija, né? Faz esse contato de carinho se olhando no espelho.
E com todas essas técnicas, assim, ó, foi em questão de 2 meses a transformação dela foi muito linda. E ela realmente, assim, ela trouxe muito mais alegria, muito mais disposição. As cores, as roupas dela hoje em dia são muito mais coloridas, assim. E a gente vê a transformação dela, é muito incrível, muito linda. E aí ela compartilha com todo mundo isso, né? Legal. Ela traz essa mudança. E pra ti é um presentaço. É um presentaço. Né? É um presente, porque quando tu vê essa transformação, né? Sim, nossa, eu vibro também muito, né? Sim. Eu acho muito lindo, porque é o que eu falo, eu já passei por tudo isso, eu também já tive essa noite escura da alma, né? De me sentir muito fechada, muito triste, muito deprimida. E a transformação através das práticas naturais, né? Que, imagina, se naquela época lá do meu filho, se eu tivesse ido para um psiquiatra, né? Teria sido outra vivência, né? Nem sei se teria conhecido a naturologia, mas eu acho que, por isso que eu falo que foram os anjinhos que sopraram, né? Porque tudo isso me levou para esse caminho. E não né? é questão de egoísmo, fez bem para ti, então tu gostaria de compartilhar. De compartilhar. Vamos encerrar esse episódio falando do cacau. Como é que o cacau entrou na tua vida? Como é que o cacau... Explica primeiro o que é o cacau. Sim, isso. A gente tem a medicina do cacau, né? O cacau 100%, ele é feito através do feitio, né? Através do fruto do cacau. Então, através desse feitio dele, a gente pega toda a parte medicinal, né? Todas as qualidades e vitaminas. Ele é considerado um superalimento. Então, ele tem muito magnésio, ele tem triptofano, que ajuda na depressão, né? Ele tem até bromina, que ajuda, é um vasodilatador. Então, ele expande o nosso cardíaco. Fisicamente, ele expande, ele nos dá mais energia. E emocionalmente e espiritualmente, ele trabalha toda essa frequência de amor, né? Então, a medicina do cacau, ele é puro amor, né? Ele é pura frequência do cardíaco. E aí eu conheci ela, também foi ali por 2021, 22. Foi tudo mais ou menos nessa época, assim, essas terapias novas que trouxe esse transbordar, assim, né? Dentro de mim. E aí eu comecei a tomar o cacau, isso também escutava uma outra pessoa falando, né? E aí quando eu tomei o cacau pela primeira vez, eu senti nessa expansão também, assim como o cavalo, né? Essa é uma amorosidade, é uma expansão, assim, através dos rituais. E aí também fui procurar a formação da medicina do cacau para ser guardiã do cacau, né? Ali em Florianópolis também, com a mesma que me iniciou nos cristais, no Ioni Egg. E aí eu fiz essa formação e eu senti também essa conexão, assim, amorosa, que eu acho que tem a ver até com o nome que eu recebi ali, né? De falar que é o amor e Deus é amor, assim, a gente é essa vibração mais elevada, né? E aí, a partir disso, eu comecei a usar o cacau todos os dias na minha vida, né? Então, ele virou uma rotina, assim, para mim, de tomar, de consagrar ele, né? De trazer essa energia amorosa. E foi me despertando e trazendo, por exemplo, eu sempre admirei as mulheres que surfavam, né? Mas nunca tive coragem, achava que era para elas, né? Que eu não. E aí, depois que comecei a tomar cacau, usar Ioni Eggs, eu falei, por que eu não vou surfar? Peguei a prancha do meu filho e me joguei aqui no mar. Deu certo? E deu certo. E foi muito lindo, assim, porque eu fui sozinha, né? Foi essa conexão, assim, de me jogar, sabe? Realmente. Que legal. O e impulso, né? Assim, é simples assim. Mas tem algo segurando que diz, não pode, não pode. vai, não é pra ti. Exato. E aí, quando dá essa... Opa, é pra mim, sim. E aí, o que essas medicinas fizeram? Eu acho que fizeram eu olhar mais pro meu coração, pra minha essência e perceber melhor ela. Parece que ele vai rompendo as camadinhas que os nossos bloqueios, nossos traumas que ficaram ali, né, segurando a gente, amarrando, soltou, né? E aí, a partir disso, a gente só vai, né? E a medicina do cacau foi assim que chegou, né, pra mim. E aí, a partir de então, eu dou curso de reiki, né, dou curso de massagem. E em todos os meus cursos, tem cacau. Que legal. Né? Eu sempre coloco, porque ele foi também esse despertar, né? Dessa amorosidade. Quem quer saber sobre linda. os cursos, assim, tem alguma rede social que tu queira deixar aí para quem está assistindo esse episódio? Onde é que acha mais conteúdos como esse? Sim, tem a página aqui, né, do portal, que eu coloquei aqui o nome de Portal Maktub, né? Não, eu coloquei porque estava escrito e eu sinto que realmente estava escrito esse local, né? Eu sempre tive essa vontade de trazer, né, terapias, cursos, rodas de cura, vivências. E aqui foi o lugar que eu falei, nossa, na frente do mar, né, nesse portal com as baleias, com botos, com tudo assim, trazendo toda essa energia. Então,
Portal Mactube, tem no Instagram, né, @portalmactube, e tem o meu Instagram também, que é @DianaPriscila, né, que depois a gente pode deixar o nome certinho ali escrito. Que legal. E aí ali eu coloco todos os cursos, né, as rodas, tem outras pessoas que vêm aqui, né, a gente vai ter uma constelação familiar essa semana, sábado vai ter um mantras com cacau e yoga, né, que vai ser aqui no espaço também. Para que tudo isso aconteça, tem uma rede por trás de tudo isso. Eu quero saber quem é que faz parte dessa rede. É um sonho para ti. A gente vê que tem muito brilho no olhar, assim, tu poder oportunizar para tantas pessoas, né, os teus cursos, as formações. Quem é essa rede de apoio que está por trás de tudo isso? Hoje eu sei que tem alguém especial aí também cuidando da filha, né? Sim. Quem é essa rede? É a família sempre, né? A família, eu acho que é a nossa base mesmo, né? E eu sou muito grata, assim, porque meus pais, imagina, eles moram no norte do Paraná, eles vêm, né, 10 horas de viagem de carro até aqui para me ajudarem, me apoiarem. A mãe sempre, quando eu tô dando curso, ela vem, faz as comidinhas e, sabe, é tanto amor, assim, tanto cuidado para tudo isso acontecer, né? Cuidar da minha filha, que tem 5 anos, né? E aí tudo isso possibilita, né, tá preparando esse espaço com muito amor. O meu marido, meu companheiro também, né, que também tá junto comigo, e agora no curso que a gente teve de Reiki, ele foi o guardião da fogueira, né, então é toda uma energia junto, assim, amorosa mesmo para acontecer, né, todos esses cursos, todas essas vivências. Que legal. Eu quero parabenizar e sentir essa energia desde o momento que nós chegamos aqui, fomos recebidos com um cafezinho, com cacau, por ele também, né? Então, é uma vibração muito linda. Eu quero convidar a um brinde, né? Vamos brindar com essa água sagrada, né? Que estamos aqui sendo presenteados com esse mar lindo aqui, com essa energia toda. Esse episódio vai ficar aí, salvo, você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser e dê o primeiro passo. Se não conhece as práticas integrativas, tudo isso que tem aqui nesse espaço lindo, vai ficar o nome ali certinho para vocês virem conhecer e acreditar na potência da cura que está dentro de você. Muito obrigada. Obrigada, gratidão. Muito bom.